Meu nome é Paulo Cogos. Muita gente fala para eu fazer vídeos ao invés de live porque a qualidade fica melhor. Nada se compara à praticidade de uma live. Fazer vídeos, depois postar e editar é extremamente difícil, isso requer um profissional. Mas vamos falar do vídeo. Armas primeiro, depois o estudo. O homem é igual ao cavalo, quando é bom já nasce pronto, mas a vida é que dá o pialo para deixar de ser potro. Cavalo se ajeita no freio e o homem na luta em que passa. Um se conhece em rodeio e o outro na causa em que abraça. Temo domando, temo aprendendo, temo ensinando. Mano Lima, gaúcha raiz. Música gaúcha raiz, isso sim. Mas vamos falar do tema, e a música tem muito a ver com o tema. Toda vez que eu defendo o armamento da população e apresento todas as estatísticas relevantes e os argumentos filosóficos com base no direito natural e na ciência política e na economia, sempre tem um esquerdopata desarmamentalha desgraçado para falar, mas a população brasileira não tem educação para usar arma. Primeiro, o erro histórico brutal, o erro sociológico do animal que fala isso. Vamos começar rebatendo essa falácia. A população sempre teve armas ao longo da história. Somente escravos não tinham arma. Lampião causou terror em todas as cidades que ele entrou, mas em Mossoró ele não conseguiu entrar porque ele foi recebido a balas por uma população que estava pesadamente armada. E você pensa que essa população era PhD em alguma dessas Ivy Leaguezinhas de bosta? Não. Eram pessoas analfabetas, que estavam armadas e que defenderam a sua cidade. E sempre foi assim. Quem vocês acham que tem arma nos Estados Unidos? Ah, a população americana é bem educada. Quem é que tem arma lá? É o babaquinha democrata da Ivy League que votou no Bernie Sanders? Não. É o redneck lá do Kentucky. Por exemplo, uma vez eu tava lá no Alabama e eu queria achar a casa de um amigo, que é um empresário, dono de uma fábrica de amendoim, de peanuts. E lá no Alabama é excelente, né? É um estado americano raiz. Aí eu cheguei lá, tinha um redneck. Perguntei pra ele, where is the House of Sessions family? Sessions family, you need to go through this road, and then you turn left, and then you turn left, and then you turn left. And I hate to say that because I'm a right-wing guy. E o cara tava armado, pesadamente armado. Tava com 2 pistolas na cintura e ainda tava com uma espingarda lá no carro, né? Aí eu falei, you have nice weapons there. Yeah, these are my freedoms. I had 2 freedoms here in my belt. I have 2 more freedoms in my car. And I have a shitload of freedoms in my house. And those fucking Democrats will not get my freedoms anyway. Excelente. O cara não é um sujeito educado, PhD. Ele é um homem que defende a sua família. E é disso que nós precisamos. Então pense na seguinte situação. Historicamente falando, quem veio primeiro, as armas ou a educação? Lá estava uma tribo de cromanhões no meio da savana, cercado de tribos inimigas e predadores terríveis, até que um cromanhão teve uma ideia. Vamos fabricar umas lanças de pedra lascada e umas machadinhas de pedra lascada e distribuir pra galera. Graças a Deus não tinha esquerdistas ali, porque se tivesse um esquerdista... Ai não, machadinhas e lanças não, nós nem inventamos a escrita ainda, nós nem inventamos os números, os algarismos ainda, temos que ter educação primeiro. Aí nós estaríamos todos mortos. Eles teriam sido comidos por predadores massacrados por tribos inimigas. Ainda bem que as armas vieram primeiro. Aí sim, obtendo recursos, caçando grandes bichos, espantando os inimigos, o homem pode ter tempo, estabilidade, riqueza para se dar ao luxo de desenvolver sistemas educacionais. Otários de esquerda. Da mesma forma, na sociedade hoje, como que você quer obter educação sem segurança? Sem a segurança que as armas te dão? Então você vai acumular conhecimento, vai estudar, mas isso não vai se transformar num legado, porque o legado é depredado pelos bandidos. Você estuda, estuda, estuda e toma um tiro na cabeça. Você estuda, estuda, estuda e o bandido rouba tudo que você produziu. Como que você quer ter a chance de se educar de verdade, através do homeschooling, através do desenvolvimento de sistemas educacionais concorrenciais no mercado, sem armamento de guerra para se defender contra o governo que estraga a educação, obrigando as crianças a ir para escolas lixo, controlando o currículo, onde elas vão aprender a ideologia de gênero e o kit gay do Haddad? Nós temos que ter armas para nos defender do governo, inclusive. Então as armas vêm primeiro. Filosoficamente falando,
quando o governo vem com a ideia de que primeiro educação, depois armas, o que ele quer é criar uma sociedade mole, uma sociedade que não se forme, que fique segregada de si própria através de uma atomização do indivíduo, totalmente dependente das interações artificiais com o Estado. É o que eu chamo de uma sociedade mole, incapaz de interagir. Por quê? Pense no caso da maneira como o conhecimento é transmitido em outras áreas menos controladas pelo governo. A maneira como um menino aprende a mexer com dinheiro, com as finanças, ou como uma menina aprende as tarefas básicas de casa. Isso se dá através da interação com a família. Outras coisas básicas, como conviver socialmente, são aprendidas através dos amigos. A religião, que é o que é de mais importante, porque isso é a salvação da sua alma na eternidade, é aprendida com a igreja. O Estado nunca fez nada para nos ajudar nesse quesito, pelo contrário. Isso cria interação social. Eu dizia Ortega y Gasset, a sociedade é produzida através da convivência que se dá no seu próprio interior. A sociedade é produzida continuamente através dessas interações sociais naturais e destruída, o tecido social é destruído quando existe alguma interação artificial imposta que substitua essas interações naturais. Porque só uma artificialidade não é suficiente para destruir a sociedade. Ela resiste. Às vezes, até, como dizia um capitão do exército que eu conhecia, a merda une. Mas quando as interações naturais são substituídas pelas artificiais, aí sim nós temos a destruição. Por isso que a democracia é mais destrutiva que uma ditadura comunista. E essa ideia de que tudo tem que ser transmitido através da educação estatal é extremamente destrutiva do tecido social. Porque a existência de certas realidades impõe a necessidade de uma educação. Educação a respeito de alguma coisa. E então a existência dessas realidades materiais pode fazer com que a sociedade se torne ainda mais coesa, mais civilizada. Ou, simplesmente, o Estado pode regular essas realidades materiais para destruir a sociedade, que ao engolir o argumento do Estado, delega a função educacional na mão do Estado. Dessa forma, o Estado vai positivar tudo e vai distorcer um dos aspectos mais importantes do livre mercado, que é a alocação do conhecimento, a maneira como o indivíduo aprende a lidar com a realidade material. Vou dar um exemplo, panelas de pressão. Eu não sei usar uma panela de pressão. Eu acredito que a maioria da sociedade moderna, da elite metropolitanazinha, de merda, inútil, também não sabe usar uma panela de pressão. A minha empregada sabe. E ela sabe usar muito bem, ela faz um feijão muito bom. Mas eu não sei usar uma panela de pressão porque eu estava muito ocupado aprendendo fórmulas para o vestibular, que eu nunca vou usar na vida, por isso que eu não sei. Mas, então, o que o governo deveria fazer? Vamos proibir a panela de pressão e educar todo mundo para usar panela de pressão, para depois liberar o comércio de panelas de pressão. Senão vocês vão se machucar, a panela vai explodir, vocês vão se queimar, vocês vão queimar o feijão, inclusive. Resultado, a sociedade morreria de fome. A sociedade pelo menos deixaria de ter os nutrientes do feijão, ou de outras coisas que só podem ser cozidas numa panela de pressão. Com armas é a mesma coisa. Não, armamento não. Primeiro educação. Nesse ínterim nós vamos ser assaltados, nós vamos ser mortos, e o governo vai usar isso como desculpa para nunca dar nem arma e nem educação. Mas não pense que a educação do Estado é bom. Como dizia Hodgkins, é melhor não ser educado do que ser educado pelo seu governo. Por isso que eu gosto das teorias anarquistas. Nós precisamos de armas para conquistar o luxo da educação. That's the point. Muito bem, eu já falei da parte técnica. Ainda vai ter gente com dúvida aqui falando, Cogos, mas e aí, como é que você vai fazer para o cara não pegar uma arma e sair, o que faz essa arma? Ora, eu nunca mexi com a panela de pressão lá de casa porque eu sei que eu vou fazer bosta. Se um dia eu precisar usar, eu vou perguntar para alguém que entende. Eu vou procurar a educação primeiro. Desde que as panelas de pressão estejam difundidas primeiro, para que eu possa achar alguém que aprende a usar. É por isso que os acidentes com armas de fogo são muito mais raros na Suíça, onde tem muito mais arma, do que no Brasil, porque formou-se uma cultura armamentista natural. Os menininhos suíços aprendem a mexer com arma desde pequeno, eles caçam no meio do mato. Isso, inclusive, impediu que Hitler invadisse a Suíça. Hitler, lá no Passo de Brennero, falou, bom, não dá para invadir a Suíça, os caras vão
Um molequinho que treina com arma desde os 6 anos contra um cara da Wehrmacht que aprendeu a usar essa merda aqui com 18 anos. O suíço ganha. Desde que o Estado não se intrometa, você tem até uma melhora da defesa nacional. Então, tecnicamente, mais um motivo para liberar arma. Porque a difusão da realidade material arma é que criaria a educação nesse setor que você precisa, que é instrução de arma, munição e tiro. Agora, você vai esperar o Estado dar educação? Que tipo de educação você acha que o Estado vai dar? Você acha que o Estado vai ter uma aula de armamento, munição e tiro para depois te dar uma arma? Negativo. Você vai esperar o Estado fazer isso? Ele vai dar educação de ideologia de gênero, de pederastia lá da cartilha gay. Aí sabe quando que seu filho vai aprender a usar uma arma? Nunca. Ele vai aprender a usar uma boneca, isso sim. Ele vai aprender a sair escrito Helenão lá na Paulista. É isso que o Estado vai fazer. Aí vai sair lá, Helenão, aborto sim. Essas bobagens. Bom, faltou só um aspecto aqui, a educação moral. Ah, muito bem, o cara sabe mexer com arma, mas como é que você vai educar o cara para não sair matando os outros? Pelas barbas do profeta. Isso é lei natural. Isso é lei natural. É importante a disciplina. Agora eu vou falar uma coisa que é bem politicamente incorreta, mas se você for ler as teorias do Herbert Spencer, que para mim é um dos maiores, se não é o maior, é um dos maiores teóricos éticos de filosofia moral que já existiu, Herbert Spencer. Ele escreve o seguinte: o aprendizado moral se dá através da disciplina imposta pela própria justiça. Então é preciso que todos sofram as consequências dos seus atos, nem mais, nem menos. Se uma criança fizer bobagem, ela tem que ser punida. Por isso que eu sou contra proibir as palmadinhas, tem que meter o cinto. Se um adulto fizer bobagem, ele tem que ser muito mais punido. Ou seja, se um adulto for suficientemente irresponsável para deixar o moleque retardado pegar um fuzil e sair atirando, ele tem que ser ainda mais punido. E isso é disciplina. A justiça se aplica. Uma vez liberadas as armas, haverá a necessidade de uma volta a essa disciplina moral que terá reflexos positivos em toda a sociedade. Mais ou menos o contrário do que aconteceu na Suécia. A Suécia, o grande hospício islâmico a céu aberto, foi o primeiro país a proibir os pais de meter o dorso da mão na bunda do filho. Resultado, as crianças suecas são demoninhas. Elas aterrorizam as famílias. Elas são indisciplinadas. Elas são despreparadas para todos os aspectos existenciais. E aí, depois de infernizar a vida dos pais, elas resolvem ser virtuosas onde não. Elas resolvem fingir que são virtuosas. Elas resolvem ser boazinhas onde não deviam. Por exemplo, ai, não deporta o terrorista afegão, tadinho do terrorista afegão. Esse tipo de coisa. Você conhece, Suécia. Ao passo que o homem se torna um rebelde contra a própria lei natural, não estou falando da boa rebeldia contra o Estado, estou falando da rebeldia contra Deus, contra a lei natural. Quando a injustiça é institucionalizada, é aquela coisa, eu fui injustiçado, então eu vou tentar reparar minha própria injustiça sendo injusto com os outros. Qual é a injustiça? A injustiça do governo tolher o nosso direito de se defender. De ter uma arma. Não adianta falar, direito à vida. Direito à vida é o cacete, porra. Você precisa de meios para defender a vida, do contrário, é só uma bravata. Direito à vida significa direito à arma. O resto é balela. O resto é mimimi. Acabei. Abraço.